Alô, som. Alô, som. Alô. Fala, galera, beleza? Porra, essa coisa desse no peito, porra. Beleza ou beleza? Bom dia, galera. Porra, a gente vai botar essa vibe, né? Eu sei que dá um cansaço, já foram 2 falas, já está no intervalo. Para a gente manter o horário, como a gente atrasou um pouquinho com o início com o William, vou puxar com vocês 35, 40 minutos de alguns temas que eu puxei de posicional para a gente conversar. E quando eu acabar, a gente faz um intervalinho, a gente para, joga uma água na cara, dá uma arejada para voltar com o processo penal. O defensor público, Marcelo Machado, que já chegou, está ali atrás, com o revista Cláudia Barros. E a gente toca a vida até a hora do almoço, a gente está paradinho depois da palestra do Marcelo, beleza? A gente volta de tarde com o Metula, com o Delta Tiago, com o Cláudia Barros, com a galera que está chegando e possivelmente, que eu vou anunciar, posso anunciar, Fabiano? Posso, né? Já ligou para a gente, confirmando aí pelo menos a intenção de vir, vai fazer o que o seu para estar aqui. Grande doutrinador, examinador, professor de empresarial André Santa Cruz, está vindo para cá com o auditório para dar uma palavrinha também, um convidado aí surpresa, Flamengo. Bom, eu vou conversar com vocês sobre direito constitucional, galera. Direito constitucional. A matéria mãe. Qualquer prova que você fizer, pode até não ter tributário, pode até não ter ambiental, mas vai ter constitucional. E sabe o que eu vou pedir ao meu papai do celular? Que nesse momento ele te conceda uma graça. Que ele coloque palavras na minha boca de uma maneira que eu consiga transmitir, que você memorize e que no dia da sua prova caia exatamente o que você vai ouvir. E você diga, valeu a pena ouvir aquele cara naquele auditório, porque aquele cara falou, tá aqui na prova que eu estou lendo. O que eu estava lá sentado, ouvindo, ninguém me contou, eu estava lá, tá aqui, a questão é igual. Então, que esse cara maravilhoso lá de cima conceda a você essa graça e faça de mim instrumento para eu falar para você agora, não só para o teu ouvido, para o teu coração, o que você precisa ouvir e que vai cair na tua prova. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para o auditório. Se eu falar assim, vocês me escutam, galera que está aí atrás? Conseguem me escutar? Tranquilo? Galera do Scope, vamos nessa? Todo mundo? Eu vou ficar sem o microfone pela minha hiperatividade, meus braços, então há um risco muito grande. Se eu falar com o microfone de mão, eu esqueci de trazer o Shuri, porque quem está na frente dele pode ser com 14 pontos no rosto, porque no meio da fala o microfone voa, a gente começa a suar. É sério, é verdade, já passei por isso 4 vezes, já machuquei 4 pessoas, e aí eu passei a nunca mais falar com o microfone em mão, e passei a treinar a elevação de voz para falar, já falei para o auditório de 500 pessoas sem microfone, mudando às vezes o timbre da voz, para conseguir que as pessoas me escutassem e recebessem a mensagem. Para tanto, eu preciso da sua colaboração, de não falar porra nenhuma enquanto eu falar, tudo bem? Então, silêncio fúnebre no auditório, mas um silêncio de aprovação. Galera, primeiro tema que eu quero para colocar, tira esse estresse, acha aqui, recebe energia positiva e sabe o sorriso. Primeiro tema é controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Qualquer prova que a gente faz de constitucional, desde uma prova de nível mais light, uma prova mais cascuda, vem uma questão de controle. O que muda apenas é a linguagem na elaboração da questão e o grau de dificuldade da indagação. Uma prova para a gente, uma prova para delegado, às vezes você nivela um pouco menos, um pouco mais, mas a questão de controle está ali, ok? Então eu queria fazer um papo rápido com vocês sobre um tema específico de controle que foi ano passado o tema mais cobrado nas provas de concurso em controle, que é o tema das ações de controle abstrato. Anota aí no teu caderno, ações de controle abstrato. Bora, Fabiano, anota aí, meu camarada, ações de controle abstrato. Tamo junto? Então eu quero fazer um bombardeio de dicas. Vocês não pega dali, vai me pegar de frente, né? Então, fazer com vocês um bombardeio de dicas sobre ação de controle abstrato é o primeiro tema. O segundo vai ser impeachment, valeu? Que vai cair em todas as provas esse ano. Então, ações de controle abstrato. Antes de eu te falar das dicas que eu preparei para vocês de ações de controle abstrato, o que é mesmo controle abstrato? Vamos lembrar, o que é controle abstrato? Pô, Pepe, como é que eu vou saber que porra é controle abstrato se não sei de caralho é controle? Então fala para mim rapidinho o que é controle, fala o que é controle abstrato, me apresenta as ações de controle abstrato e aí me traz dica, que eu vou entender. Então se liga, solta essa canetinha nojenta, pode soltar ela, não vai fazer falta. Eu dou aula com mnemotécnica, tudo que eu falar 3 vezes no mínimo, você vai conseguir guardar, não se preocupa. Nos próximos 12 meses, 360 dias, não vai apagar no seu subconsciente. Larga a caneta e só me escuta, confia, eu falo rápido de propósito, mas eu repito bastante, memorização conduzida. Fica tranquilo que tudo que eu falar vai estar tatuado na tua memória, tá legal? Então o que é controle de constitucionalidade? Vamos lembrar? Todo mundo? Controle de constitucionalidade é uma atividade dinâmica, em movimento.
Exerce-se o controle, se faz o controle. O controle é algo que se faz, que está em andamento, em movimento. O que é essa atividade, cara? Qual é o teu nome, cara? Felipe, não sou copista, mas continua olhando para mim. O que é controle, Felipe? É uma atividade por meio da qual algum órgão analisa, avalia se certa fonte normativa é ou não compatível com a Constituição. Repetindo, só escuta, alinhe. O que é controle de constitucionalidade? Controle de constitucionalidade é uma atividade, meu povo, por meio da qual alguém que recebe a missão de exercer essa atividade avalia, analisa se certa fonte normativa é ou não compatível com a Constituição. Controlar a fonte para analisar se ela fere ou não a fonte das fontes, a Constituição. Exercer controle de constitucionalidade é desenvolver um processo analítico em que você analisa certa fonte para detectar se nela há ou não alguma incompatibilidade com a Constituição. Se houver incompatibilidade constatada nesse processo analítico, declarar-se-á a inconstitucionalidade da fonte controlada. Não havendo colisão, declara-se-á constitucionalidade. E esse processo de análise da fonte para avaliar se ela é ou não compatível com a Constituição é o que a gente chama de controle de constitucionalidade. A atividade de controle, ela pode ser exercida pelos três poderes da República. O controle de constitucionalidade, se liga, isso pega de prova pra cacete. Provão, ABCD, marque certo, errado, FBK em toda hora. O controle é uma atividade que o Constituinte confiou, legitimando ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Nessa toada, a gente diz que o controle pode ser exercido pelos poderes políticos, Legislativo e Executivo, e pelo poder judiciário, ou aquele a quem se designa a função jurisdicional como uma função típica. Por assim se ser, a gente diz, o controle pode ser político e jurisdicional. Controle político, moçada, é aquele que se exerce nos poderes políticos, é aquele que se exerce no Legislativo e no Executivo. Por exemplo, controle político, quando o presidente da República, cara, veta um projeto de lei, diz veto porque é inconstitucional. Ele está fazendo o quê? Controlando no controle preventivo para declarar a inconstitucionalidade daquilo que poderia ser, não mais será, uma fonte normativa que nasceria com a patologia da inconstitucionalidade. Então o presidente executivo, agente político do executivo, faz o controle preventivo quando ele exerce o direito de veto. Quando o Congresso pega uma PEC encaminhada pelo presidente e ele, o Congresso, pega uma PEC e declara a inconstitucionalidade da PEC por uma tendência abolicionista de direitos individuais, por qualquer das razões que justifique a declaração de inconstitucionalidade, uma violação de causa pérfida, uma violação da legislação iniciativa circunstancial, controle de constitucionalidade exercido no Legislativo, controle político. Ao lado do controle político, que é o controle que se exerce no Legislativo e no Executivo, existe o controle jurisdicional, e é desse que eu quero falar nas ações de controle abstrato. O que é, minha flor? Controle jurisdicional. Olha para mim, momento não pisca. Olha para mim, não pisca. Se você ficar sem piscar, papai do céu vai te abençoar e você vai conseguir a sua aprovação. Não pisca, porra! O que é controle jurisdicional, galera? É o controle que se exerce dentro do judiciário, no ambiente do processo, no exercício da jurisdição. Certo órgão jurisdicional, ou um juiz, ou um tribunal, certo órgão jurisdicional, ou um juiz, ou um tribunal, exercendo jurisdição no ambiente chamado processo, gerado pelo fomento de um instrumento chamado ação, ajuizou sua ação, fomentou-se a restauração do processo, instaurando o processo, pleiteia-se jurisdição, e no exercício da jurisdição, ou por um juiz singular, ou por um tribunal, se declara a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade. Se instaura o procedimento analítico de avaliação. Se aquela lei, se aquele ato normativo proposto de lei é ou não compatível com a Constituição. O show aqui de sua boca, filha da puta, você está me atrapalhando, porra. Vamos lá. Então, silêncio, caralho. Olha pra cá, galera. Então, no judiciário, juízes e tribunais exercem a atividade que se chama de controle. Quando o controle é exercido no judiciário por um órgão jurisdicional, eu não chamo de controle político, eu chamo de controle jurisdicional. Vocês estão entendendo? Esse controle jurisdicional, ele pode ser feito mediante dois sistemas. Um deles a gente chama de sistema de controle concreto. O outro a gente chama de sistema de controle abstrato. Nesse sistema que eu vou explicar de diferença, eu vou lembrar para vocês, cai toda hora em prova,
nesse sistema de controle jurisdicional abstrato, existem as ações que você já ouviu falar: ADI, ADC, ADP. E existem muitas dicas importantes que eu preparei para vocês em ADI, ADC, ADP, que são as ações que impulsionam o controle jurisdicional abstrato, concentrado na corte-mãe, que vocês aqui do DF têm o privilégio de, na hora que quiserem, passarem na porta. Alguns até trabalham lá no STF, a gente só vê pela televisão ou lendo nos informativos, nos boletins diários de notícias. Então, para eu poder lhe falar de controle jurisdicional abstrato e de controle jurisdicional concreto, fazendo a diferença e permitindo a você, entendendo o que é controle abstrato, visualizar as ações, para eu chegar nas dicas que eu trouxe para você hoje, que eu tenho certeza que em alguma das provas que você fizer, o que eu vou lhe falar hoje vai cair uma preliminar rápida. Olha para mim, todo mundo agora, todo mundo. Controle de constitucionalidade é uma atividade, correto? De caráter analítico, para avaliar se certa fonte normativa é compatível ou não com a Constituição. Estamos juntos até aqui? A fonte analisada é o que a gente chama de objeto de controle. Objeto. A Constituição é o parâmetro, é o foco de proteção. A Constituição é o parâmetro, a fonte, a lei, a medida provisória é o objeto. O controle é a atividade de caráter analítico, avaliativo, que busca detectar se o objeto, a fonte, é compatível ou não com o parâmetro, a Constituição. Até aqui tudo bem? O controle do Brasil pode ser político ou jurisdicional. O controle político é aquele que se exerce no legislativo ou no executivo. O controle jurisdicional é aquele que se exerce no poder judiciário. Então vem comigo de novo, você vai repetir comigo, porque esse é um processo de memorização conduzido. Você pode não perceber no primeiro momento o efeito que isso gera no seu aprendizado, mas repete. Se você não confia, você confia em mim, repete comigo. O controle pode ser no Brasil ou... Quem quer passar, fala comigo. O controle pode ser político ou jurisdicional. O controle político se exerce no poder legislativo e no poder executivo. Já o controle jurisdicional se exerce no poder judiciário. Estamos juntos? Vimos. O controle jurisdicional exercido no poder judiciário, ele se exerce mediante o manejo de dois sistemas. O Brasil usa os dois sistemas. Antes que vos apresente, lembre-se, na prova, quando você estiver olhando para o papel, a mão pesando para marcar, marca, né, na letra, crava, dá um tiro no peito, pau, da letra que disser. O Brasil adota o modelo híbrido. O Brasil adota o modelo misto, o modelo duplo de controle jurisdicional. O Brasil adota tanto o modelo de controle abstrato, como o modelo de controle concreto. O Brasil adota os dois sistemas de controle jurisdicional. É dizer, no judiciário brasileiro, os dois sistemas de controle que o mundo conhece, tanto na base de common law como na base de civil law. Nos dois modelos que o mundo adota, o Brasil passa pelos dois. Nós adotamos o controle jurisdicional híbrido, misto, quer dizer, tanto uma base como a outra, e elas são opostas. O que eu vou lhe falar de controle abstrato, é tudo que eu falar é o contrário, você inverte para controle concreto. Tudo que eu disser que a característica é W no controle concentrado, será M no abstrato. Se eu disser que é 6 no concentrado ou no concreto, se eu disser que é 6 no concentrado, é 9 no concreto. Se eu disser que é W no concentrado, é M no concreto. Um é o oposto do outro sempre. E sabe o que o examinador quer saber de você? Ele joga uma questão e pergunta: trata-se de que modalidade de controle? Controle concentrado, que é o abstrato, ou controle concreto, que é o difuso? Ele quer saber se você associa as características, que é o que eu vou fazer com você, e vou chegar na noção de controle jurisdicional, abstrato, concentrado. Então se liga junto comigo aqui agora. Qual é a diferença de controle jurisdicional abstrato, concentrado, para controle jurisdicional concreto, difuso? Qual é a diferença? Todo mundo comigo. O primeiro sistema que eu vou te falar é o de berço europeu. Nasceu com Hans Kelsen, mestre de Viena, na Áustria. Um controle jurisdicional europeu, que é o controle abstrato, concentrado. O segundo que eu vou te falar é o controle de berço norte-americano. Nasceu com o juiz Marshall, julgando o famoso case Marbury versus Madison. Ok? Então a gente tem dois sistemas de controle no judiciário. O sistema de berço europeu, que é o sistema kelseniano ou austríaco, que é o sistema de controle abstrato, vou dizer o que é, concentrado. E o sistema de berço americano, que é o sistema concreto, difuso, que veio com o case famoso. Você vê em qualquer manual, em qualquer aula de cursinho, qualquer apostila, em qualquer sinopse, tem que ter essa porra, Marbury versus Madison. O juiz Marshall, o controle marshalliano, ok? Devagarzinho para entender cada sistema,
Porque quando você entender a diferença, você pode entender, galera, o que é controle abstrato. Entendi, bebê. Quais são as ações que provocam controle abstrato? Agenda CDP. Legal, quer que prossiga a decisão para minha prova? Como é que é essa porra dessa aula? O dinheiro que eu paguei não foi só para eu rir, achar um monte de coisa legal. Eu quero sair com um ponto do bolso, eu não paguei pelos pontos. Então, para cair na minha prova, tu vai falar quais são as dicas que tu trouxe de ação de controle, né? Então, se liga comigo. Primeiro modelo europeu. Modelo europeu. Kelsey, um gênio, louco como a porra, maluco, mas gênio. Kelsey chegou para todos os colegas que ele tinha do mestrado de Viena e falou assim: eu não concordo que eu tenho que aceitar que todas as leis são constitucionais. Mas Kelsey, por que você não concorda? São os nossos políticos fazendo, o nosso executivo chancelando, sancionando. Por que você não concorda? Porque eles não fizeram faculdade de Direito, porra. Eu não concordo porque eu estudei Direito, o Cunha não, a Dilma não. Eu estudei Direito. Eu fui ler Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, eu fui ler José Afonso da Silva, eu fui ler o Daniel Sarney. Eles não. Quem fez a lei foi eles, não fui eu. E se eles fizerem uma lei que seja de fato incompatível com a Constituição, eu quero ter o direito de tirar a prova dos 9. Eu queria que nós aqui na Áustria ensinássemos ao mundo uma reflexão, que domina o mundo. O controle concentrado nasce assim, se liga, o abstrato concentrado nasce assim. O que Kelsey disse? Eu quero que nós legitimemos a possibilidade de questionamento das leis quando elas forem publicadas. Eu quero poder questionar a lei, olhando para ela, fora do caso concreto, pegar a lei saindo do forno e dizer: peraí, esse artigo aqui dessa lei fere o artigo 5º da Constituição. Olha, esse artigo aqui dessa lei fere o 170 da Constituição. Olha, esse artigo dessa lei fere uma garantia tributária do contribuinte. Eu quero que a gente crie um tribunal em especial para ser o guardião da Constituição e que nós legitimemos algumas pessoas, alguns órgãos, alguns que têm representação na sociedade, para que possam ajuizar ações diretas nesse tribunal, para pedir a esse tribunal que analise os argumentos que serão esboçados, para que esse tribunal analise se essa lei, considerada em si mesma, em abstrato, em tese, fora de um caso concreto, fora da aplicação, no caso de verbo repétido, caio, tisto, puta e pariu. Eu quero que esse tribunal analise os argumentos que eu vou levar a ele, para que ele me diga se ele concorda comigo ou não. E aí vai dizer: concordo com o senhor, quebramos a presunção de validade das leis e declaramos a inconstitucionalidade, ou discordo do senhor, interpretamos a lei de uma maneira que ela fica conforme a Constituição e não declaramos a inconstitucionalidade. Mas eu quero que aqui na Áustria a gente crie esse modelo em que a gente vai concentrar em um único tribunal a competência para essa análise. Concentraremos em uma única corte a legitimação para exercer esse processo analítico chamado controle. Concentraremos. Você botou um flash? Opa, cara, tira assim direitinho, você fez um flash no peito. Não, vou fazer outra pose, vou dar uma cara de pose, deixa eu eu sou bonito, mas eu não tenho que esconder assim, porque eu olhei mais para fora, eu fico assim. A criança fica mais adiantando. Né? 90% do bullying que eu sofri quando foram criança era essa orelha. Ainda sofro até hoje, né? A sobrancelha, o dente e a orelha. Eu sou a única pessoa que você conhece que tem uma orelha maior que a outra, uma sobrancelha que vai até o pé, dente de 4 gotas da gratuita. Mas tudo bem, já casei, tá valendo. Venci mental. Então, olha para cá, todo mundo, vamos. Então, o controle que Kelsey pensou era o seguinte: crie-se um tribunal, legitime-se algumas pessoas. Hoje no Brasil, o PGR, Ministério Público, o Presidente da República, chefia do Executivo Federal, governador de Estado do DF, chefia do Executivo Local, entidades privadas representativas, Confederação Sindical, partido político, entidade de classe de âmbito nacional. Então, legitimemos alguns a poderem provocar essa análise, e através dessa provocação, essa corte que receberá concentrada nela a competência, avaliará em abstrato, a lei em abstrato. Você pega a lei, olha só para ela e não ela no caso concreto. Quando o PGR juiz uma porra do agir, não está litigando o livro dele, da mulher do filho dele. Ele pede ao Supremo em abstrato, me diga se eu estou errado ou não. Me parece que essa lei aqui, no artigo tal, é incompatível com esse artigo para que inciso ali da Constituição. Então, um controle concentrado no STF, no nosso caso a Corte Constitucional e a Suprema Corte, para sinalizar em abstrato a lei, para que se declare se ela é constitucional ou se ela é inconstitucional. E Kelsey convenceu a todos na Áustria que isso era necessário, que era preciso ter essa instância possivelmente revisora das leis quando elas demonstrassem visivelmente uma teratologia. E aí surgiu um modelo de controle no judiciário, concentrado numa única corte, que é a Corte Máxima. O controle concentrado na Corte Máxima é Celso, a Pretória é Celso, a Corte Suprema, para que essa corte analisasse a lei
em abstrato, fora do caso concreto. Por isso o apelido controle abstrato ou concentrado. Não tem nada a ver com o que aconteceu na América, que Deus seja um modelo de controle jurisdicional concreto, difuso. O que aconteceu na América? Uma lei americana veio dar um direito ao cidadão americano. Só que ao dar o direito a esse cidadão, quando esse cidadão ia exercer esse direito, ele, ao exercer esse direito dado pela lei, ele violava o direito de outro cidadão americano garantido pela Constituição. Olha que interessante para vocês entenderem a lógica do controle concreto. Veio a lei número 13.000, veio a ordinária 13.000 aprovada no Congresso, que deu um direito de propriedade para uma série de pessoas. Mas ao gerar o direito de propriedade para essas pessoas, essa lei viola um outro direito de propriedade, ou direito de proteção de intimidade, ou direito de vizinhança, que, por exemplo, estivesse abrigado no artigo 5º da Constituição. Veio a lei que dá o direito de liberdade de expressão, que destrói a sua intimidade e privacidade protegidas e tuteladas no artigo 5º. Então é aprovada uma lei que concede a José, Maria, Caio, Tício e Mério certos direitos. Mas quando Caio, Tício e Mério, acautelando-se dos direitos dados pela lei, passam a exercê-los, eles violam a integridade dos direitos de Joana, Joaquim e José, direitos esses de albergue constitucional, de abrigo constitucional. Então o que é que se percebeu na América? Que às vezes o parlamento americano fazia leis que geravam direitos para alguns cidadãos americanos, que colidiam com direitos de outras pessoas americanas, mas direitos estes protegidos da Constituição. E aí, um doido, um advogado, que ninguém na escola lembra o nome dele, Joe, que foi advogado de BR, ele falou: peraí, vou processar Médici. Por que, Joe? Você está louco? A lei dá o direito a Médici, mas quando o Médici exerce esse direito, ele fala o meu direito, o meu cliente mesmo. E aí, Joe acreditou que uma lei americana não poderia passar por cima da Constituição americana. Só que Joe não era legitimado a usar a DIN, porque lá não tinha, lá era só controle concreto, nascendo ali o controle, nascendo. Não se falava de controle ainda lá. Kelsen não estava nem trazendo isso para a América, ainda que Kelsen morreu na América. Né? Então, o resultado, o que é que ele fez? Ele foi ao judiciário e se deparou com um juiz, uma ação ordinária, e se deparou com um juiz chamado Macho, que falou: excelência, eu tenho uma proposta para o senhor. Pois não, vamos entrar para a história. Vamos entrar para a história. Ele só se fudeu, só lembraram de Macho, não lembraram dele. Porque o nome dele não é contado, né, nos livros. Macho julgou mesmo de médico, mas cadê o advogado que é a juiz de ação que fez a tese? O juiz só dá o que você pede. O juiz não queria. O juiz não pode jogar fora do pedido. É intra, não é usa nem citra petido. O juiz só dá o que o advogado pede, o artista é o advogado. O artesão da sentença é o advogado. A quem confecciona esse bolo é o advogado. Né? E aí o advogado foi lá e disse a Marcha: não pode prevalecer uma lei americana que deu o direito a Madison, se ao dar o direito a Madison, viola o direito de Marbury, que é abrigado na Constituição americana. E Marshall teve a coragem de ser pioneiro no indeciso, numa forma de decidir, em que Marshall disse: então, realmente, convencido que estou pelo advogado de Marbury, eu declaro a inconstitucionalidade dessa lei, nesse caso concreto, e afasto a aplicação da lei, porque Madison não poderá exercer esse direito, se eu exercer esse direito, violar o direito de Marbury aplicado na Constituição, porque eu não posso reconhecer como válido uma lei americana que dá um direito para X, se essa lei retira de Y o direito que a Constituição americana concedeu. Olha o que estava acontecendo, era um caso concreto. Era uma relação jurídica, contratual entre Marbury e Madison. Era um caso real, concreto. Marshall parou para analisar um caso concreto. E ao analisar esse caso concreto, Marshall se viu provocado pelo pedido do autor a declarar a incompatibilidade da lei que dava o direito ao réu, porque essa lei era incompatível com a Constituição, porque ela, ao dar o direito ao réu, retirava o direito que a Constituição deu ao autor. E aí o que Marshall fez? Encheu o peito de garra e falou: vamos entrar para a história, porque quem não inova não muda o curso da humanidade. E Marshall é uma dessas pessoas que mudou o curso da humanidade no prisma do direito constitucional. E Marshall declarou a inconstitucionalidade da lei. Marshall, como um mero juiz de uma vara, foi no parlamento americano e disse: se vocês fizerem constitucional, a lei que vocês produziram não vai se aplicar. Marshall afastou a lei feita pelo legislativo americano no caso concreto. Porque no caso concreto ele entendeu que a aplicação da lei no caso concreto violava o que a Constituição determinava. Entenderam? E aí surgiu um controle de constitucionalidade concreto. E Marshall disse a seus colegas: qualquer de nós magistrados não só pode, como deve ser guardião da Constituição. Ao judiciário como um todo, a Constituição confia a guarda dela própria. Então todo juiz pode, quando questionado e convencido, declarar no curso de um processo, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei no caso concreto. E o que Marshall fez? Pediu a todos os magistrados americanos que sempre fossem questionados quando a incompatibilidade da lei americana com a Constituição americana, que eles protegessem a Constituição e afastassem a lei, se convencidos explicassem que essa lei é inconstitucional. E ali surgia no julgamento do lead case eterno, imortal, Marbury versus Madison, julgado por Marshall. Primeiro case, de declaração de inconstitucionalidade, num caso concreto, que qualquer juiz poderia fazer, por isso difundido entre os juízes esse poder. Não era uma competência concentrada no único tribunal, uma competência difusa, difundida para qualquer órgão jurisdicional do Poder Judiciário americano. Surgia o modelo de controle difuso, controle concreto de constitucionalidade.
modelo de controle difuso, de controle concreto, se contrapondo ao que Kelsen pensou como controle concentrado e abstrato. Galera, olha para minhas mãos, olha para cá, olha para cá. América, Europa. América, Europa. América, controle concreto, análise de caso concreto, análise da aplicação da lei no caso concreto. Tem autor, tem réu, tem litigante, tem lite. Controle americano é controle concreto. Controle europeu é controle concentrado e abstrato. Por que ele é abstrato e não concreto? O PGR, quando a juiz Magin, ele não está narrando o caso concreto que o Tício está brigando com o MEV. Ele só pede ao Supremo que analise se aquela lei é compatível ou não com a Constituição, sobre os argumentos que ele expõe na causa de credibilidade. Então, olha a diferença. América, Europa. Controle concreto, controle abstrato. Por que concreto? Porque é um caso concreto, que é o correio brigando pelo bem da vida. Por que é abstrato? Porque não tem um caso concreto para ser decidido, é só uma análise da lei em tese, na sua abstração. Então, o controle americano é o controle concreto. E o controle europeu é o controle abstrato. O controle americano, qualquer juiz pode exercer no exercício da sua jurisdição, correto? Pois o controle difuso. E o controle europeu, que é o seniano, abstrato, é o controle concentrado. Aline, você e a galera toda aqui, vamos repetir para a gente analisar se é para a gente não errar? O controle jurisdicional pode ser exercido mediante dois sistemas, correto? Um de berço europeu e um de berço americano, correto? Responde comigo, se é concreto ou se é abstrato. Vamos fazer um treinamento para ver se vocês estão junto comigo? Controle americano, lembra do verbo Méritos? Controle americano, concreto ou abstrato? Controle europeu? Abstrato. O controle europeu abstrato, qualquer juiz pode receber um ADIM para julgar? Não. Então esse controle é concentrado. Mas se for o controle americano, ele é um controle difuso. Bingo, estamos juntos? Show. Vem comigo. O controle concentrado tinha um desafio. Kelsen tinha um desafio. Kelsen precisava convencer a comunidade jurídica que ele sabia quem eram as pessoas que poderiam provocar esse controle abstrato do tribunal, que não pode ser qualquer um. Vocês já pensaram se qualquer de nós, por entender que uma lei é constitucional, se qualquer de nós pudesse ajuizar uma dívida? Vocês imaginaram o que aconteceria se qualquer cidadão do povo pudesse chegar lá com uma ação popular e ajuizar uma dívida e dizer: Supremo, para ler os meus pensamentos, as minhas divagações? Não teria eficiência esse sistema porque nós somos 200 milhões. Kelsen, num país como a Áustria, de muito menos gente no Brasil, já percebeu que esse modelo de proteção da Constituição contra leis que, em tese, em abstrato, violassem ela, não funcionaria se qualquer pessoa pudesse ajuizar. O que é que Kelsen fez? Buscou selecionar quem poderiam ser os legitimados a provocar o exercício desse controle. Eu não vou falar de Kelsen agora, eu vou falar do Constituinte brasileiro para você já adaptar para a sua prova. Kelsen tinha um desafio que o nosso Constituinte, entre fevereiro de 87 a 5 de outubro de 88, também teve. Ele está o artigo 103 da Constituição dizendo quem pode ajuizar as ações de controle. E aí surgiu o dever de dizer: quem é que poderá bater na porta do Supremo e dizer que recebe porque eu tenho legitimidade? A Constituição me autoriza. Eu quero dizer, leia o que eu estou escrevendo, analise o que eu estou argumentando e julgue o que eu estou pedindo. Declare a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade na hora de julgar. Se eu cumprir os procedimentos, não tiver nenhuma indicância de ação, nem indício que justifique o indeferimento da inicial, inclusive eu posso acabar com a interna. Se não tiver nem indício, não será julgar. Quem é que pode fazer isso? Aí surgiu um dos temas que mais caiu em prova no ano passado. Quem é legitimado a juizar ADIM, ADC e ADPF, que são as três ações que provocam o controle abstrato. Entendem? E esse já é um dos pontos de ADIM, ADC e ADPF que eu quero trazer. Quem pode ajuizar ADIM, ADC e ADPF, essas três ações, provocando o exercício do controle jurisdicional abstrato concentrado no Supremo. Levanta a mão para mim quem já assistiu aula comigo no Pescoço, no Portal da Quem já assistiu aula comigo? Hoje agora. Talvez quem já assistiu aula comigo já tenha ouvido o macete que eu vou dar aqui agora. Quem nunca assistiu, quem já assistiu, vamos lembrar. Eu vou dar um macete, eu assisti um demônio, que toda a prova ajuda para Dedel. Tudo bem? Olha só. Quem pode ajuizar ADIM, ADC e ADPF são, olha só, escuta, são os três chefes nas três mesas com PACOM. Vamos repetir. Os três chefes nas três mesas com PACOM. Ah, professor, macetezinho sim. Na hora da prova, macete salvo, concurseiro humilde. Eu, quando estava para concurso, eu, quando estudo para dar aula, eu não tenho vergonha de criar macete para na hora que eu estou ao vivo, que eu não posso errar, o macete me lembrar. Você está com na mão ali, correndo quanto tempo, cronometrando 5 horas de prova, 300 minutos, 100 questões, 3 minutos por questão, ler letra A, B, C, D, escolher, marcar, passar para o vai voltar 7 comandos mentais por questão, 560 comandos mentais. Você não tem tempo, brother. Olhou para o macete dos três chefes das três mesas com o PACOM, olhou, se resolve.
O cara que tem todo doutorado, pós-doutorado, o cara que decorou 700 de mais de 100 livros de filosofia, que é isso que eu deixo você numa semana. Você quer ser aqui ali. O bonitinho intelectual quer fazer o ponto preciso e eficiente. Isso aqui é um jogo, o curso público é um game, tem que saber jogar. Então eu pergunto a vocês, quem pode ajuizar aqui? A DC e a DPF. São os 3 chefes nas 3 mesas com o PACOM. Sabe quem são esses 3 chefes? Basta você lembrar de um, que no nome desse estão os 3. Olha o primeiro, PGR. PGR. Aí pode, visualize um quadro atrás aqui de mim. Visualize aqui 3 letras grandes. Vamos lá, visualize o P, o G e o R. Você está vendo o P, o G e o R. PGR é o chefe do Ministério Público da União também. Ministério Público da União, aquele quarteto, MPF, MPDFT, MP do Trabalho e MP Militar, correto? Os 4 MPs formam o MPU, Ministério da União. Então, o Ministério Público da União, formado pelo MPF, MP do Distrito Federal e Territórios, MP Trabalhista, MP Militar, correto? E eu tenho o MPU. O chefe do MPU é o PGR, o Procurador da República. O Dr. Janot foi muito famoso, ele define esse recurso de acontecimentos, correto? Então, olha para o quadro, PGR, ele é o primeiro chefe. Ele é o chefe do Ministério Público da União. Está vendo o PGR aqui? Vocês estão conseguindo ver o PGR aí? Eu estou vendo. Vê o G e o R. Tá com o G. Vamos com o nome em cima do G. Quais letras você está vendo? Quem é esse chefe? Presidente da República. Tira a tampa do G e tá veio ele. Quem é o chefe? O governador. Quem pode ajuizar a GIA, DC, DPF? 3 chefes. O chefe do Ministério Público da União, P, G, R. Tá com G. Quem pode ajuizar a GIA, DC, DPF? O chefe do Poder Executivo da União, presidente da República. Quem pode ajuizar a GIA, DC, DPF? Tira a tampa do G, coloca o G, tapa o P e o R. Os governadores dos estados e do Distrito Federal. Esses podem ajuizar a GIA, DC, DPF. E aqui eu tenho o Ministério Público, com quase poder, uma instituição fortíssima. E eu tenho o Poder Executivo, a nível federal e a nível estadual e o DF. Professor, prefeito pode? Não, não pode. O Supremo não fala com o município. Porque são 5.570 não dá direito possível. Não tem como, não é sobre como querer, não tem como. A pluralidade é muito grande, ok? Aí você dizer, nas 3 mesas. Os 3 chefes nas 3 mesas. Quais são essas 3 mesas de onde pode vir uma GIA, DC, DPF? Aí ele vai passar agora pelo Legislativo. Ele vai passar pelo Legislativo Federal e pelo Legislativo dos Estados e DF. Só não vai ao Legislativo Município, porque seriam muitas mesas. Então, quais são as 3 mesas? Mesa diretora da Câmara, mesa diretora do Senado e mesa diretora das Assembleias Legislativas Estaduais e Câmara Legislativa Distrital. Estamos juntos? Então, olha que bacana, eu tenho 3 mesas. Mesa diretora da Câmara de Deputados, mesa diretora do Senado e mesa diretora da Assembleia Legislativa Estadual ou Câmara Legislativa Distrital. Beleza? Ponta firme? Para vontade na prova de terror muito cruzado treinado. Abre o teu coração para receber isso com paixão, porque você não vai receber na prova, porque ela vem na prova. Você vai banco de dados, fazer questões de sites de questões, em várias questões, falar essa letrinha falsa, o cara não faz nada. Mesa do Congresso. A mesa do Congresso não é a mesa da Câmara. A mesa do Congresso não é a mesa do Senado. A mesa da Câmara é formada por 7 deputados. A mesa do Senado é formada por 7 senadores. A mesa do Congresso tem 4 senadores e 3 deputados. Então, a mesa do Congresso, não. Quais são as mesas que você tem que tomar cuidado na prova? Não cabe a GIA, DC, DPF por essas mesas. Mesa diretora do Congresso e mesa diretora da Câmara de Vereadores. Essas não podem. Então, os 3 chefes nas 3 mesas, já sabem quais são as mesas, não sabe? Mesa diretora da Câmara dos Deputados, mesa diretora do Senado e das Assembleias Legislativas Estaduais e Câmara Legislativa do DF. Estamos juntos? Compacom. O que é Compacom, professor? Que porra é essa? Parece que eu mandei de uma forma assim, Compacom, né? O que é Compacom? Conselho Federal da OAB, partido político com representação com o Congresso Nacional e com Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional, galera. Então se liga, quem pode ajuizar a GIA, DC, DPF dos 3 chefes nas 3 mesas, Compacom. Conselho Federal da OAB, partido político com representação do Congresso Nacional e com Federação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, entendeu? Então, qual é o desafio de Kelsen? O mesmo desafio do nosso Constituinte Ordinário. Quem pode provocar o controle jurisdicional de constitucionalidade concentrado e abstrato na Corte Máxima, no Supremo, no nosso caso, Supremo Tribunal Federal. E quem é que pode ajuizar? A GIA, a DC e a DPF, provocando o controle abstrato de constitucionalidade? Os 3
Chefe, fala comigo, galera, agora. Os três. Das três. Com. Vai esquecer isso? Nunca mais. Continue comigo. Continua aqui. Os legitimados. A juizadia descer de pé. A promover controle jurisdicional concentrado e abstrato. Continua comigo nesses chefes aí, nessas mesas com pegadinhas clássicas de prova. Para que essa aula possa virar ponto no dia do seu concurso. Quanto desses legitimados, existem dois grupos entre eles. Tem uma galerinha que está aqui, que hoje o Supremo tem uma jurisprudência pacífica, estabilizada, que uma galerinha desses três chefes das três mesas com PACOM não pode ajuizar a dia descer de pé em qualquer matéria, em qualquer tipo de situação, para qualquer tipo de lei. Tem algumas dessas pessoas que só poderão ajuizar a dia descer de pé se provarem que o objeto que está sendo atacado, aquela lei que está sendo atacada, está atrelado, é congruente com os seus fins e interesses institucionais. Terão que mostrar a congruência entre aquela suposta inconstitucionalidade e as suas políticas institucionais. Por que você está se metendo nessa parada? Isso tem a ver com você. Esse tema pertine às suas finalidades existenciais, é a chamada pertinência temática, oriunda do princípio da congruência. Então, alguns ali desses legitimados só poderão ajuizar a DIN, a DCDPE, se provarem a pertinência temática, trocando em miúdos, velho, trazendo para o direito constitucional do boteco, aprendendo tomando cachaça. Eu dizer assim, parceiro, sabe qual é? Tu não vai se meter nessa porra, porque isso não afeta em nada você. Não tem nada a ver com as finalidades institucionais, com a tua razão existencial. Para que tu quer se meter com esse barulho? Por exemplo, para que o governador do GDF vai ajuizar o DIN contra uma lei aprovada no estado do Paraná, que veio discutir subsídio do servidor estadual do Paraná, um servidor de alguns órgãos da administração direta paranaense. Isso não interfere nem direta nem diretamente na vida do GDF. Para que a Confederação Sindical do Comércio vai discutir a inconstitucionalidade de uma lei que veio trabalhar com tributação sobre profissionais intelectuais que não atuam na atividade comercial e empresarial? Não tem pertinência. Então, o que é que o Supremo fez? Ele escolheu alguns, que é o que a banca lhe pergunta quem são. Alguns dos legitimados, dos três chefes das três mesas do PACOM, e disse: esses que eu vou dizer agora, não podem ajuizar a GDCDPF em qualquer matéria. Eles ficam dependentes de provar um requisito de admissibilidade, que é a pertinência temática, e por isso são chamados legitimados especiais. Em contraponto aos demais, livres dessa requisição, que são apresentados com alcunha de legitimados universais. É isso que eu pergunto: quem são legitimados especiais, o que é que eles têm que provar? Eles têm que provar pertinência temática, congruência. Quem são eles? Olha para o âmbito estadual e do DF, aí vai passar por executivo e legislativo dos estados e DF. Então, governador de estado, governador do DF, mesa diretora de Assembleia de Estado, mesa diretora da Câmara Legislativa do DF. Então, eu vou olhar para os estados e DF, vou pegar a legitimação que eu dei no executivo e no legislativo, chefe de mesa, e vou dizer: vocês, só juiz, só GDCDPF, se provarem que a lei que vocês estão atacando pertine aos interesses institucionais de vocês, que atinge a atividade de vocês, legislando ou administrando no seu estado, no DF. E no âmbito privado, as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional, entende? Então, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional, na esfera privada, governador dos estados, governador do DF, mesa diretora de Assembleia Estadual ou da Câmara Legislativa Estadual, só pode ajuizar a DCDPF se provar pertinência temática, sendo chamado legitimado especial. Vamos fazer de novo? Para você dizer assim: beleza, professor, entendi, valeu, peguei a dica. Cai na prova. Quem pode ajuizar a DCDPF? Os três chefes, nas três mesas, compactadas. Esses três chefes, presidente da República, PGR e governador, nas três mesas, diretor da Câmara, do Senado e Parlamento Estadual e do DF, Conselho Federal do AB, Partido Político e Pressão Nacional, Confederação Sindical e Estado Nacional. Essa galera aí pode ajuizar a DCDPF em qualquer situação? Não. Tem que provar algo na petição inicial, até preliminar na petição inicial, e botar o nome na petição inicial. Está na segunda fase, puxa lá comigo, tá no AB? Vai provocar, vai tirar 10. Vai abrir um tópicozinho lá de botando da pertinência temática, para dizer: estou atacando essa lei porque pertine aos meus interesses institucionais, às minhas finalidades existenciais, com base nos argumentos a seguir esposados. Então, esses legitimados especiais têm que provar pertinência temática. Quem são eles? A banca saber quem é legitimado especial. São os governadores de estados e do DF, as mesas diretoras da Assembleia Legislativa Estadual e Câmara Legislativa do DF, Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito
nacional. Está claro para vocês? Então olha que show, galera. Já fechado legitimado, já no caminho aqui para o intervalo, 5 minutos para acabar. Fechado legitimado, olha só. Cai na tua prova. Partido político. Pode ajuizar a descer de perto? Aí tu pensa, depende. Depende se ele tem representação no Congresso. Aí vem perguntar na prova. Partido político tem um deputado eleito e não tem senador eleito. Partido tem um senador eleito, não tem deputado eleito. Ele está representado no Congresso? Tá. O Congresso atua pela sua estrutura bicameral, Câmara e Senado. Está. O Supremo pacificou, até na mudança de entendimento. O Supremo pacificou que se ele tiver ou um deputado ou um senador, cabe a gente descer de perto. Vamos aprofundar? Posso aprofundar? Vocês estão me entendendo? Aí cai na prova. Partido ABC, que tinha um único deputado na legislatura, ajuizou no último dia da legislatura um artigo. Iniciada a nova legislatura, não houve empossamento para nenhum parlamentar desse partido, porque ele não reelegeu esse deputado, não elegeu nenhum outro. É dizer, ao tempo do ajuizamento tinha um deputado, cara, mas quando protocolou a inicial, distribuiu para o ministro relator do STF, começou a julgar, já estava na nova legislatura e já não tinha mais representação. Essa DIN, ela cai por perda de objeto, por perda de legitimidade conveniente ou ela continua? Continua. Isso também foi uma mudança de entendimento do STF. A geração clássica do Jobim, do Sepúlveda, né, do Carlos Mário Veloso, da Ellen, do Oscar Corrêa lá atrás, entendia que perdia. A gente tinha que ser trancada por perda de legitimidade superveniente. Já com a evolução da velha geração, que já saiu, foi a geração que estava antes dessa geração que está agora, do Joaquim, do Eros, da Ellen, essa geração mudou esse segmento. E a geração atual, que é a geração do Lula, essa geração atual do Supremo de hoje, salvo Marco Aurélio, essa geração atual do Supremo de hoje mantém o entendimento da geração Fernando Henrique Lula. Então, o que é que hoje cada tua prova como gabarito? Se ele ajuizou a dia desse DPF com um deputado ou um senador no dia do protocolo inicial e depois não renovou esse mandato, a DIN segue, a DC segue, porque a legitimidade se confere no tempo do agilizamento, não no tempo do julgamento. Está claro? Confederação Sindical Livre, para avisar a GDC DPF é livre, não é federação, tem que ser confederação, formada por 3 federações. Entidade de classe de âmbito nacional, ela tem que ter filiados associados em pelo menos 9 estados ou, eu sempre digo isso em sala, pessoas que de vocês aqui no DF. 8 estados e o DF. Uma vez, sabe quando eu aprendi a dar aula assim? Eu sempre achei ao DF. Em 2004 e 2005, eu dava aula presencial aqui em Brasília, no Pretório. Vocês sempre viram o curso Pretório? Eu fui sócio do Pretório, com o Rogério Greco, né? Eu sou Rosenwald. Foi o primeiro curso do qual eu fui dono. Fui dono de 9% dos últimos 15 anos. Né? Fui dono de 4 e 6 maiores cursos do Brasil. Hoje, dos 6 maiores, eu fui sócio de 4, coordenei 6. E eu fui sócio do Pretório, da rede Pretório. Tinha um Pretório presencial aqui em Brasília. Aí a gente lá com uma bombada lá. Eu falei, não, galera, olha só, para propor PEC tem que ser 14 assembleias. Aí o cara, Gustavo, ele agiu. Então eu falei, não precisa de 14 assembleias. Eu falei, precisa. Ele, não. Eu falei, precisa, porque a pessoa é claro, não, ia absolver as assembleias. Ele falou, professor, é pacífico, podem ser 13 assembleias, a Câmara Legislativa do DF. Aí eu parei, eu vi tanto sentido no que ele falou, nunca tinha lido isso. Eu falei, esse moleque tá certo, o raciocínio já me matou. Eu falei, vou retirar o que eu falei, pedindo licença a escutar o texto da Constituição, você está certo. Aí daqui a pouco, segundo dia de aula, vamos lá galera, iniciativa popular, eu tenho que pegar 1% do eleitorado nacional, captado em pelo menos 5 estados. Ele está errado. 4 estados e o DF, ou 5 estados, entendeu? O Constituinte esquece de vocês. Tem que ter 5 estados para eu ter a captação dos eleitores que assinam o projeto de lei seja popular. Não tem que ter 5 estados, tem que ter 4 estados e o DF, que não é Estado membro, ainda que se equipare muitas vezes, correto? Então, na prova da gente, né, quando a gente estiver lá, quem pode ajuizar a GDC e a DPF? Para a gente fechar isso aqui. Confederação Sindical, que é a soma de 3 federações. Entidade de classe de âmbito nacional, são 8 estados e o DF, ou 9 estados. Está lembrando? Pegou? Né? Se eu fosse senador no DF, eu vou botar isso. Tu mora aqui, velho. Tu é cria da casa, tu é da terra. E tu não vai conhecer Brasília, cidade ou Brasília município. Né? Meu irmão, tu vai dar aula dessa cor no vídeo e responde não, bro. Professor, como é que são as varas lá federais? Tem subseção? Como é que funciona? Porque é uma estrutura diferente de organização legislativa e judiciária, é peculiar ao mundo de vocês. Então, em especial, vocês que estão aqui, tem que ter cuidado com as provas locais, uma prova de delegado de polícia do DF,
uma prova de MP, DFT que vocês fizerem, sempre, 5 estados, não, 4 estados de DF. E você que está aqui, você bate no peito e diz, eu sou DF. Eu sou DF. Está claro isso? Estamos juntos nessa? Para a gente encerrar. Quando se ajuiza a DIN, ADC, ADPF, tem algumas coisinhas que não cabem, que é vedado. E a banca do passado, as bancas do passado, SESC, UNB, de vocês aqui, FGV, que a base é Rio, né? ESAF, que a base está aqui, Carlos Chagas, SESC Gran Rio, que a base está no Rio, as principais bancas ano passado, nos temas de agenda desse ADPF, perguntaram muito sobre o que eu vou falar agora, que é o que é que não cabe em agenda desse ADPF. O que é que não cabe em agenda desse ADPF? Então você vai repetir comigo uma palavrinha mágica, um mantra. E na hora da prova essa questão possivelmente vai cair. Uma prova simples, ela vai cair. Você vai lembrar desse mantra e você vai dizer, puta que pariu, não cabe. Olha para mim, repete comigo. Em ADIN, ADC e ADPF não cabe titrar. Em ADIN, ADC e ADPF não cabe titrar. Olha para aquele quadro ali que vocês estão vendo no quadro. T-R-A-R, titrar. Em ADIN, ADC e ADPF não cabe titrar. Não cabe titrar. Aí vai dizer, PB, que porra é essa de titrar? O que é titrar? Só escuta, vou repetir para você. Não cabe resistência. IT, intervenção em terceiro. R tem um asterisco que eu vou precisar relativizar o R no final para dar exceção, para tudo cair na prova. Recurso. AR, ação decisória. Tem 5 coisinhas aqui, ó. Em ADIN, ADC, ADPF, não cabe resistência. Não cabe intervenção em terceiro. Não cabe recurso. E não cabe ação decisória. Só que nos recursos tem pegadinha. Na verdade, se eu estou no Supremo, eu não posso recorrer para outro órgão jurisdicional. Mas eu posso recorrer dentro do próprio Supremo. Então, em ADIN, ADC, ADPF, cabe embargo de declaração, de decisão ou do relator do plenário, que seja obscura, contraditória ou omissa. E cabe também agravo interno se for indeferida a petição inicial. Então, ADIN, ADC, ADPF, eu posso sim recorrer da decisão de indeferimento inicial por agravo interno e de qualquer decisão ao longo do processo, seja obscura ou omissa contraditória, através de embargos de declaração. Vamos repetir? Vamos repetir? Você fala comigo? O que é que não cabe em ADIN, ADC, ADPF? Você fala comigo? Em ADIN, ADC, ADPF, não cabe o que, Pedro Medula? Não cabe de... Então, fala com o teu coração para a gente fechar. Em ADIN, ADC, ADPF não cabe de... Desistência, intervenção de terceiro, recurso e ação decisória. Quando o recurso, tu toma cuidado, velho, porque o examinador vem sorrateiro para tentar te dar o bote. Tu vai lá dizer para ele, mano, eu estudei, pô. Eu estava na aula do TP lá em Brasília. Vai mandar esse cálculo de agravo interno de embargo de declaração, eu sei que, cara, esses quebram a regra, que não cabe recurso em ADIN, ADC e ADPF. A regra é que não cabe recurso para provocar o quê? Revisão do deciso em outro órgão de jurisdição, porque assim o Supremo não tem ninguém. Não tem ninguém, né? Só Deus. Tem que convencer os caras que tem Deus. Então, bom, galerinha, dentro do tempo, essas eram as dicas que eu queria trazer para você. Eu ia falar de impeachment, não deu, eu prometo falar no periscopo para vocês. Para explicar o novo kit do impeachment que a gente está vivendo, desde o caminho da DPF 378 de dezembro. Vocês sabem, está todo mundo ligado mais aqui na casa, que hoje tudo está acontecendo. E com a DPF 378 de dezembro, né, a gente mudou o procedimento do impeachment com a necessidade do Supremo agora reafirmar a autorização da Câmara. O juízo de pré-libação, que era só da Câmara, agora vai ser feito no Senado também, antes do juízo delegatório. Então, deu uma inovação do procedimento do impeachment. Se amanhã na votação aprovarem, não vai vincular o Senado a instaurar. E agora o Senado vai fazer uma reavaliação da autorização da Câmara, para saber se esse Senado autoriza. Aí, se ele autorizar, joga no plenário, para aí sim instaurar o processo, aí a Dilma vira réu no processo, porque sem processo não é réu. No máximo, o acusado só vira réu depois que é o processo instaurado. Né? E aí só vai se instaurar o processo se houver, de fato, a autorização no Senado. Isso é a primeira votação para autorizar. A segunda para votar, e aí eu condeno ou não condeno, para condenar 2/3, e aí incompatibilidade, repercussão pública, 8 anos, etc. Bom, galera, deixa eu dizer uma palavra para vocês agora que não é jeito funcional. Eu tenho 38 anos. Eu saí de Salvador com 18 anos. E fui morar no Rio de Janeiro. Eu tinha 18 anos de idade. Quando eu saí de casa, Deus já tinha me proporcionado a oportunidade de estar vivendo uma família de classe média. Meus pais tiveram uma infância muito, mas muito pobre mesmo.
venceram pelo estudo, ambos estudaram em escola pública, faculdade pública. Minha família, meus avós foram muito pobres, não foram alfabetizados, muito pobres. Minha mãe virou médico, meu pai foi um grande geólogo, um geofísico, doutor em geofísica nuclear. Foi um cara muito bem sucedido na área dele, minha mãe também. Puderam dar a minha, meu irmão, bom estudo, uma boa escola. Só que meu pai me disse uma frase quando eu tinha 13 anos, que fez com que a minha vida seja o que ela é hoje. Eu tinha 13 anos, ele disse para mim: filho, eu não sei o quanto eu vou ter no dia que eu morrer. Eu não sei o quanto eu vou deixar de herança para você, seu irmão, para sua irmã, que a vida já me tirou. Eu não sei o que eu vou deixar para vocês, mas eu queria deixar algo agora mais valioso do que tudo que eu posso deixar de patrimônio. Me escute com o seu coração. Eu era menino, 13 anos, um adolescente. Eu estou com 38 repetindo isso. Ele falou assim para mim: não queira viver herdando o que eu e sua mãe construímos. Porque tudo que eu tenho, nada foi deixado para seus avós. Queira construir o seu. Quem entra num castelo pronto, recebendo uma chave, sem nunca ter lapidado cada tijolo, não sabe o valor da coroa. Se você puder escolher, escolha não usufruir do que quer que seja que eu construa. Eu quero que você entenda que está lhe falando, você é o seu melhor amigo, seu protetor, seu pai que te ama, que na merda nunca vai lhe dar as costas. Mas se eu te der o que eu construí, a vida vai te tirar, porque você não vai saber manter. Escolha o que eu escolhi. Construir o seu, com os seus passos, dando porrada e tomando porrada da vida, errando e acertando, mas sempre tentando. Sem vergonha de errar, sem medo de ousar e de tentar. Eu tinha 13 anos, aquilo foi muito chocante para mim, foi muito marcante. No primeiro momento, eu achei que meu pai estava me dizendo que ele ia deixar isso para mim, que ele ia me desertar qualquer porra. Caralho, se meu pai tem algum plano de dar o dinheiro dele para alguém, vai dar para meu irmão, moleque novo. Só que você vai vendo e admirando meu pai é um cara genial. Eu falei: porra, o valor entrou. Quando eu fiz 18 anos, eu chamei ele e falei: pai, eu quero te dar notícia que eu não sei se você vai achar que ela é boa ou ruim, mas é a minha decisão. Eu estou indo embora. Meu pai falou: mas não te falta nada. Eu falei: falta. Ele o quê? Uma oportunidade de não lhe pedir mais nada. Falta a chance de começar a botar o tijolo. Lembra, 5 anos atrás, na minha cama de noite, depois do meu bolo de aniversário? Aí ele começou a chorar. Depois de 75 anos. E ele falou assim para mim: para onde você quer ir? Eu falei: para o Rio de Janeiro. Ele falou: a gente faz um trato. Eu te dou o dinheiro da passagem e do primeiro mês de moradia. E você se vira. Finja que não existe, para fins patrimoniais. Saiba que eu sempre vou estar conectado com você para fins espirituais. Por mais que corte meu peito, você é meu filho mais velho, já pedi sua irmã, que é mais velha que eu. Vai doer no meu peito me afastar de você, mas se é a sua escolha, eu tenho orgulho de você. Vá e finja que eu não tenho nem conta bancária. Aí ele botou um envelope na minha cama, na minha mesa de cabeceira, com R$300. Eu fiz o vestibular no Rio, passei na faculdade de Direito, e no dia que eu fui embora, era uma segunda-feira, na sexta-feira eu organizei um evento para vender ingressos de Abadá, de bloco de carnaval de Salvador. Eu trabalhei com carnaval desde minha adolescência, e eu consegui juntar R$300 vendendo ingresso, ganhando comissão, vendia 10, ganhava 1, porque com dinheiro na diretoria do bloco, né, Ricardo Chaves, Netinho. E consegui juntar R$300, o mesmo dinheiro que ele me deu. Na época, era toda vez de quanta época, era famoso na época, né? E aí, resultado, eu viajei com aqueles R$300 e com o envelope do meu pai. Eu queria fazer uma coisa agora, mas eu me esqueci ontem. Eu queria fazer esse envelope para vocês verem. Que até hoje eu não abri. Eu nunca abri esse envelope. E ele só foi saber disso há 2 anos atrás, quando eu pensei que eu ia perder ele. Ele não princípio de infarto. E aí eu peguei um avião e fui a Salvador visitar ele. E eu cheguei no hospital e ele falou: ó, eu não sei nem se eu deveria te mostrar isso. Não sei qual vai ser a sua reação aí, cultivado. Mas eu quero que você saiba disso ainda em vida. O envelope está aqui, grampeado. Eu não precisei. E assim, a primeira coisa que ele falou quando ele saiu foi: cara, tu honrou o que eu te ensinei com 13 anos. E o que eu quero dizer a você é que quando a gente tem um sonho, quando a gente acredita nos valores da ética, que esse você recebe de família, de berço, outro que eu não tenho, quando é infante, dificilmente você vai pegar esses valores do dia a dia da vida depois de velho. Se você tem uma infância que você já nasce corrompido, corrompível, incorruptível, dificilmente o pau que nasce torto,
ele move o povo. Não que você não possa ser curado da corrupção, mas a corrupção vem desde quando a gente é criança, a gente aprende por uma fila, a gente é engraçado, dar uma volta no coleguinha, né? Dar uma rasteira no amiguinho, né? Subtrair uma coisinha do colega, burlar a nota da prova da faculdade, da escolinha. E eu, graças a Deus, tive educação muito sólida nos valores éticos. E quando você se apoia nos valores da ética, quando você se dispõe a fazer o bem, você não precisa ser cristão como eu sou. William fez um discurso cristão bonito. Eu sou cristão, como a maioria da população brasileira é cristã. Mas você não precisa ser cristão. Você não precisa nem ter Deus. Eu tenho vários amigos ateus, o método é um. Você não precisa acreditar em Deus. Você pode ser feliz sem Deus. Eu acho que é muito mais fácil com Deus. Eu não me vejo sem Deus. O Deus vivo, que tem um ministério para a minha vida, que eu entrego a chave de comando e aceito a interferência, eu converso com Ele. Eu sinto, eu aprendi a sentir Deus. Se vocês que estão aqui hoje, você não me conhece na minha intimidade. Hoje Deus quis que a gente estivesse aqui, um olhando para o outro. Por questão da vida, hoje eu estou aqui falando. Eu poderia estar aí sentado ouvindo vocês também. Eu tenho certeza, se for uma roda de churrasco, uma roda de cerveja, eu nunca aprendi com vocês também. E até vocês podem saber, Pedro, eu estudo direito penal para concurso de polícia há 5 anos, sei mais do que você. Eu vou citar para te ouvir. Porque talvez se Deus aqui se mostre a mim, algo que eu não tenho domínio. E, na minha visão, Deus, mas quem é ateu, destino, alguma força, colocou a gente aqui hoje. Para quê? Não foi para você ouvir eu falar de antes de ADC, ADPF. Isso que eu ia falar, falei, vai para a tua prova. Mas se eu não falasse, se você fosse pré-determinado, você ia ler em algum lugar. Você ia ver em alguma aula de algum professor, você ia ver em algum livro. Mas o que você veio aqui para ouvir, com certeza, porque a gente é um mundo, eu sou igual a você. As pessoas falam, pô, o bebê ficou rico. O bebê tem casa na Flórida, tem casa em Paris, o bebê está de importado, o bebê está rico. O cara tem 52 anos e é rico. Velho, eu choro que nem você. Eu, quando eu estou no banho, tomando meu banho, eu também tenho as minhas dores. Eu tenho dificuldade, às vezes, de manter meu casamento com minha mulher. Eu tenho dificuldade, às vezes, de me compreender com um sócio, com o meu filho pequeno, igual a você. Ter mais ou menos dinheiro não muda nada, a gente é humano, a gente é igual. E eu preciso ouvir pessoas que me motivam. Eu preciso, às vezes, acordar, quando eu tenho vontade de pegar o portal e dizer, caralho, será que eu fiz a coisa certa, velho? Eu troquei meu Rincard pelo portal F3. Meu Rincard é aprovado no Estado americano, meus filhos com a escola já autorizado, tudo nomeado. E eu larguei para fundar o portal F3, num momento de crise. Só que vinha a voz do meu coach, Nelson Vieira, dizendo, na crise crie. Quando todo mundo chora, alguém tem que vender bem isso, crie, é a sua hora. Faça a diferença, crie a porra do portal na crise. Está todo mundo saindo, entre, apareça. Você, cara, Nelson, você vai ter 20 mil alunos em um ano. Eu vou ter 20 mil alunos no portal F3 em 8 meses. E tem dias que eu acordo e eu falo, caralho, o que eu estou fazendo na minha vida, velho? Tentaram assaltaram minha mulher e tentaram sequestrar minha filha de 6 anos na porta do meu prédio. Meteram uma porrada na minha mulher. Eu não pude fazer nada, minha mulher tudo porrada. E os caras pistolaram. Há uma semana atrás, desci do Catamarã, para ir para casa em Niterói, no bairro Nobre, em São Francisco. No meu prédio moram policiais, promotores e juízes. Meus vizinhos são todos do judiciário do MP. E os caras me pegaram, levaram a minha mochila. Me deram uma pesada que eu caí de peito, me ralei todo. E quando você pensa, eu luto, no que você treinava, que eu levantei a expressão que eu vi, da tua filha, eu olhei os moleques de 15 anos de idade. As moleques falaram, velho, isso não vai te matar porque a gente sabe que tu é sangue bom, vaza. Dá as costas e vaza. E eu saí andando, sem minha mochila, sem meu computador, sem porra, o envelope do pagamento dos funcionários do estúdio, que eu pagar no dia seguinte. E eu larguei a minha vida lá na Flórida. Quem conhece a Flórida sabe do que eu estou falando. Não é o melhor mundo não, mas está melhor que aqui. Hoje está melhor que aqui. Para fazer o portal. E às vezes eu acordo e eu pergunto, o que é que eu estou fazendo? E aí eu pego, vou ler um livro do William, vou ver um vídeo do William, vou ver um live do Medula, que é um moleque mais novo que eu. Moleque que eu vim começar no coach, eu já era master coach, com 6 formações nacionais e internacionais. Porque a gente precisa de uma palavra de motivação. Porque a vida bate, né? Bate, bate, bate. E você tem que ter alguém que olhe para você sem querer nada em troca, mas diga, velho, tu pode. Tu é meu irmão, eu não te conheço, mas eu te amo como meu irmão. Porque o cara que se entregou por mim na cruz e que debulhado em sangue, pediu que perdoasse quem matou ele, me ensinou que eu tenho que te amar. Amar minha mulher é fácil, pô, eu morro de tesão por ela. É minha companheira de vida. Amar meus filhos, eu não faço esforço, só que falar dentro do meu coração transborda. Amar minha mãe e meu pai, eu tenho que amar você. Amar você, porque eu sei nem quem você é, quais são os teus defeitos. O meu desafio é entrar aqui para deixar para você uma palavra que seja capaz de, muito mais do que o ensinamento jurídico, dizer para cada um que está aqui, velhão, sai daqui mais forte. A vida é um tatame. A vida é um tatame. Você nunca tira o kimono. Às vezes você só esquece dele. A vida é um tatame. A gente joga 24 horas. Não pode por uma coisa que vocês sabem. É preciso ouvir isso todo dia. Ela não tem vídeo, brother.
Esse jogo não tem controle remoto, não tem réu, não tem rebobinar. Real, né? Não volta. Tá vindo hoje aqui, esse dia bacana, essa energia positiva, a gente fala de direitos, porra, reavaliando conceitos, como o William falou, tá valendo a banda que ele tá falando. Amanhã isso aqui já é outro. Daqui a pouco, perecível. A vida é perecível, é ex-nunc. Então, brother, faça valer a pena. Faz valer a pena. Sabe o que o William falou de manhã? Que só não passa quem morre, quem desiste. Porra, velho. Quando eu saí de casa, eu falei assim pra minha mãe. Eu falei, eu sei que isso não vai ser pra minha mãe, não sei que eu fiquei 5 anos sem receber um dia, né? 5 anos. Minha mãe foi falar comigo na minha formatura. Quando ela viu que o filho dela estava se formando em Direito, contratado pela faculdade, presidente da acadêmica, presidente da Caixa Central, respeitado pelos professores, contratado pela reitoria, ela falou, cara, meu filho venceu. Aí ela, com mãe, superou a perda da convívio, que para ela foi um dos grandes desafios da vida dela. E hoje a minha mãe somos os melhores amigos, eu e ela. Uma relação de filho e mãe é sensacional. E eu digo uma coisa para você. Quando eu saí de casa, eu cheguei para ela, e falei, olha só, eu só volto para Salvador estabelecido, estabilizado, rico e te dando a chance, se não quiser mais trabalhar, depender do meu dinheiro, para compensar o que você fez 18 anos por mim. Se você quiser continuar trabalhando por alegria, tesão, workaholic, que você você vai continuar. Mas se você não quiser, quando eu voltar com 25 anos, eu vou lhe dar 18 anos de aposentadoria. Esquece INSS, esquece a previdência privada. Eu vou voltar formado, estabilizado, estabelecido, para te dar a escolha. Se você quiser ficar viajando pelo mundo, para jantar nos melhores restaurantes, para ver as melhores paisagens, para dançar nas melhores boates com meu pai, para comer o que é de melhor, beber o que é de melhor e se proporcionar os melhores prazeres da vida. Você vai ter isso, porque eu vou lhe dar o direito de escolher. Eu só volto quando eu estiver rico e estabilizado. Eu só pude voltar em 2007. Foi quando eu conheci esse cara que está aqui, ó, filmando. Grande empresário, César Tabodelli, meu treinador, professor de jiu-jitsu, um grande parceiro, advogado, coach profissional, um monstro, workaholic também. Eu cheguei agora, estou pronto para montar o Centro de Estudos Jurídicos de Salvador. E eu cheguei com todo o dinheiro que eu tinha, montei o Sejus. Sabe por que o Sejus nasceu? E virou o maior curso da Bahia? Porque eu acreditei. Aí o cara que hoje é dono do maior curso online do país, Renato Saraiva, trabalhou junto muitos anos, virou para mim e falou, deixa eu dar o curso e me ajuda a montar o meu. E quando eu olhei, eu estava lá ajudando o cara a montar o curso dele, que hoje é no Brasil. Aí me chamaram e falaram assim, o Rogério me chamou e falou assim, pô, vira sócio comigo do Prédio. E de repente, aquele moleque viveu 5 anos impressionado na faculdade, vendendo sapato no camelô, vendendo sapato para a galera pleita ter uma filha. Estava virando dono de cursinho e amigo dos grandes bichos que estavam nos livros. E por que isso aconteceu? Porque eu fiz a escolha. Acreditar em mim e não nos outros. Você sabe quantas pessoas, velho, sabe para mim que não dava? Aí Paraíba, tu vai vender pouco aqui no Rio de Janeiro, mano. Tu é filho de quem? Quem vai te botar alguma coisa aqui? Tu mora na Piedade, não tem nem carro, tu não tem destino, tu não tem QI, tu não tem família aqui no Rio. Quem vai te botar em algum lugar? A escolha era minha de acreditar nisso ou não. A escolha era unicamente minha. E sabe o que eu escolhi? Eu escolhi dizer não a essas pessoas e dizer sim ao meu sucesso. É por isso que eu estou aqui falando para vocês hoje. Gente, tem gente aqui que tem idade para ser pai para mim, idade para ser irmão, tem 30, 40 anos, companheiro de jornada, e tem gente que tem idade para ser irmão caçula, molecada que eu vejo novinhos. Né? Quantos anos tu tem, velho? Hã? 22, velho. Molequinho começando a vida, com todo carinho, falando com o máximo carinho do mundo. Aí eu volto 16 anos atrás, quando eu estava me formando em direito com 24 anos. E eu dizia, será que um dia eu vou conseguir escrever um livro? Será que um dia eu vou poder dar uma dedicatória a alguém? Será que um dia alguém vai me pagar para que eu ouvir falar? Será que um dia eu vou conseguir ganhar dinheiro? Eu via todo mundo estava desempregado, que não tinha vaga para ninguém, que ninguém contrata ninguém, que tá foda. Você ouve falar que tá foda. Eu também ouvia na minha época. Não mudou o discurso, continua dando foda. Mas tá foda para os medíocres. Para fechar, acredita que o teu estudo vai te libertar. Pague o preço. Aceite conviver com a miséria. Eu dizia assim, eu só quero que não falte comida, não é comida falta não, eu quero estar alimentado, não é que está comendo comida boa não. Eu só quero estar alimentado, sem pedir dinheiro com a minha mãe, que eu poderia, eu tinha uma retaguarda, eu sabia que eu tinha. Alguns não têm. Eu sabia que se o bicho pegasse, eu tinha uma retaguarda. Alguns não têm essa retaguarda, mas eu nunca usei a retaguarda. Então eu dizia, se eu pudesse comer 2 vezes por dia um miojão com tomate e cebola, se eu estiver forte para estar estudando, para não dar teto branco, eu vou. Eu quero ter um lugar para deitar, para poder cair de noite, descansar um pouco para estudar no dia seguinte. Brother, eu trabalhei com arte, trabalhei com puteiro, trabalhei dando panfleto para cruz, trabalhei com segurança de puteiro. Era bom, dava dinheiro. Eu tinha uma boa aparência, formado em direito, falando bem, o cara me chamou, velho, eu achei que o puteiro do Valquei, eu pago 1.500 conto à noite. Na época era mais novo, todo bombadinho,
falava bem, conhecia, por 1.500 uma noite, tem duas. Dá pra tocar? Mano, nunca ouvi nada das palavras da menina lá, nada. Inteligente. Mas dá pra essa mulher, tá maluca? Acho que era dos caras lá, mano. Eu disse a minha que bateu a festa lá, né? Resultado. Estava fazendo o meu. Hoje, gente, eu tenho um curso de fatura mais de um mês declarado. Hoje eu tenho uma empresa que já está na faixa de 14% das empresas brasileiras, com 8 meses e meio de vida. E a gente faz o bem às pessoas. E sabe por quê? Porque eu acreditei que o meu estudo ia me dar isso. Você sabe qual é a minha diferença para vocês? Para cada um de vocês, minhas irmãs, meus irmãos aqui, que eu comecei primeiro. Só isso. Talvez muitos de vocês não tenham mais nada de dificuldade que eu tive. Talvez alguns tenham o dobro. Mas tem algo comum que todos nós podemos ter. Autoestima. Autoestima. Sai daqui hoje e faça com você o que eu fiz comigo, um contrato. Eu fiz um contrato com o meu coração. Eu falei, só tem duas escolhas. A uma é vencer, a dois é vencer. Vai tomando perder. Eu não vim a essa vida para perder, brother. Eu não vim aqui para pagar pau pro destino. Eu vim aqui para escrever a minha história. Eu não sei com quantos anos Deus vai me levar. Mas no dia que ele me levar, as pessoas que me conhecem, esse maluco foi foda. A vida bateu, eu levantei isso para ela. Prazer, velho. Meu nome é persistência. A dificuldade chegou, eu falei, prazer, meu nome é arrojo, é capacidade. E se você aprender a se comportar assim, vocês têm o sonho do concurso. Quem daqui é a galera concurseira. Talvez aqui esteja a nata da galera concurseira. Que a galera se dispõe a pagar, tá no evento, num sábado, ficar sentado o dia inteiro, numa cadeira que nem braço tem para copiar. Porra, aqui é a nata. Aqui é a galera que tem o pé de vidro do atleta, o atleta concurseiro. Aqui é a galera que tem o talento do vencedor, o sangue de vencedor no coração. São vocês. Muitos viram propaganda, não quiseram pagar para estar aqui. Muitos poderiam pagar, mas preferiram fazer outra escolha. Você não, cadê a minha que veio do Pará, tá aqui no auditório? Cadê? Ela tá ali fora, ali, camisa azul. Ela tá de Belém, brother, pra estar aqui. Vai voltar hoje, bate e volta. A mulher fez 4 horas de voo para estar aqui para voltar. Então o que eu digo a você, meu irmão, é acredite. Eu de São Paulo, qual é o seu nome? Ô Dani, que orgulho disso. Parabéns. Afinal, é um processo de escolhas. E para cada conquista, há necessidade de uma renúncia. Para cada ganho, precisa ter uma perda. Para se desenvolver, tem que se desenvolver. Olha, que Deus abençoe vocês. Que a gente possa ter aí daqui para frente uma jornada em que um dia eu possa encontrar vocês na rua ou no periscopo. Vocês aí, Pedroca, passei. Pedroca, estou muito melhor do que eu estava. Pedroca está daquele dia lá fortalecido. Pedroca, me resgatei, resolvi recomeçar. Pedroca, depois de 9 reprovações, eu montei um plano de estudo para recomeçar do zero. Eu estou pilhado, estou motivado, estou na vibe, estou na adrenalina. E tu pode ter certeza que eu vou passar. E eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, vocês vão passar. Valeu? Como já são 11h20, vocês habilitariam fazer agora com o Marcelo até meu dia para a gente fechar com o almoço? Não tem que quebrar o intervalo? Posso pedir uma dedicação um pouquinho mais forte de vocês? O Marcelo é uma pessoa incrível. O processo penal todo mundo gosta, pisando, em pé. E o Marcelo é um showman, Então, eu vou. Cadê ele? Falou som.